Essa aula de hoje trata de um tema importante na mecânica e é uma parte dessa ciência conhecida como cinemática. Nós vamos abordar os principais conceitos da cinemática. Já iniciamos isso na última aula, porquanto naquela aula nós falávamos de posição no espaço de coordenadas. O estudo da cinemática deve ser sempre precedido pela escolha de um conjunto de coordenadas, de um referencial, e nesse referencial que adotamos como sendo um referencial cartesiano, a escolha de um conjunto de coordenadas. Na última aula, falamos das coordenadas cartesianas, que são as coordenadas com as quais nós estamos mais familiarizados e que desempenham um papel essencial na ciência como um todo. Então, o primeiro conceito, do ponto de vista da cinemática, é o conceito de coordenadas. E a cinemática começa com a escolha de um conjunto de coordenadas. Nós vamos falar hoje da escolha de uma coordenada que se aplica, essa escolha, ao caso do movimento ao longo de uma curva. É claro que, ao tratarmos da cinemática, nós estamos aqui agora pensando sempre na questão da descrição dos movimentos. E o movimento é o fenômeno mais aparente no universo. É claro que, no caso de alguns movimentos, como os objetos estão muito distantes de nós, nem sempre nós nos damos conta de alguns movimentos. Mas tudo no universo se movimenta. Desde os elétrons em torno do núcleo num átomo, até o movimento das estrelas pertencentes a uma galáxia. Sim, o Sol, conquanto muitas vezes é encarado como sendo fixo, é claro que a nossa aparência, a aparência dele para nós é de movimento, não é? Mas, de qualquer maneira, o Sol como estrela se movimenta numa galáxia, ou na nossa galáxia, que é a Via Láctea. As estrelas numa galáxia se movimentam. O fato é que o movimento é um fenômeno que está presente nas várias partes do universo. Onde houver matéria, há de haver movimento. É o fenômeno, portanto, mais corriqueiro. Um movimento, nós estamos frente a ele no nosso dia a dia. Muito bem, nós dissemos que a cinemática deve começar com a escolha de um conjunto de coordenadas. Suponhamos que eu tenha escolhido as coordenadas cartesianas. X, que se espera seja uma função do tempo, y, no caso geral, é uma função do tempo, y é uma função do tempo, z é, em princípio, uma função do tempo. Muito bem. Nós dizemos que ocorre o movimento de um ponto material, uma partícula, se as suas coordenadas variarem com o tempo. Portanto, se qualquer uma das três coordenadas, se duas coordenadas, se três coordenadas, ou se apenas uma coordenada variar com o tempo, nós dizemos que aquele objeto, aquele ponto material, aquela partícula está em movimento. O que nós estamos dizendo com isso é que
como as coordenadas especificam a posição da partícula, um objeto está em movimento se a sua posição muda com o tempo. Mas a sua posição mudar com o tempo é traduzida em termos das coordenadas. Se as coordenadas mudam com o tempo ou variam com o tempo, nós dizemos que aquele ponto material cujas coordenadas associadas à posição dele são x, y e t, se qualquer conjunto de coordenadas variar com o tempo, nós dizemos que o objeto está em movimento. O objeto está em movimento se a sua posição muda, ou seja, se as suas coordenadas mudam com o tempo. E dizemos que o objeto está em repouso, se a coordenada x permanecer constante, bem como a coordenada y permanecer constante e a coordenada z permanecer constante, não variarem com o tempo, nenhuma das três. Nesse caso, nós dizemos que o objeto está em repouso. Dito de outra maneira, o objeto está em repouso em relação a um referencial, porque as coordenadas dependem do referencial que eu escolho. Então, se a posição de um objeto naquele referencial não mudar com o tempo. Ou seja, a partir do conceito de coordenada ou de coordenadas, nós agora podemos definir o que é repouso e o que é movimento, estado de movimento. Então, esse é o primeiro conceito, os primeiros dois conceitos. Um outro conceito que é importante no estudo do movimento é o conceito de trajetória. Para a gente ilustrar esse conceito, vamos imaginar aqui alguém que tira fotografias a instantes regulares do movimento de um objeto. Seja esse objeto uma borboleta. Num determinado instante de tempo, tira-se uma foto da borboleta, logo em seguida se tira uma segunda foto. Agora a borboleta está numa posição um pouco diferente, uma vez que ela está em movimento. Depois de um intervalo de tempo se tira uma terceira foto. No tempo subsequente, uma quarta foto e depois, finalmente, uma quinta foto. Muito bem, então eu tiro fotos do movimento de uma borboleta a intervalos de tempos regulares. Agora vamos superpor essas fotos. Superpondo essas fotos, nós temos aqui a ideia da superposição, as várias fotos aqui, e superpondo, nós temos um conjunto de borboletas aqui. Na verdade é a mesma, mas ocupando lugares diferentes do espaço, posições diferentes do espaço. E agora vamos interligar essas várias posições. Essa curva aqui é o que nós denominamos de trajetória percorrida ou seguida pela borboleta. A trajetória é, de fato, uma curva no espaço. É claro que se nós tivéssemos uma máquina fotográfica que tirasse fotos a intervalos de tempos menores ainda do que aquele primeiro conjunto de fotos, nós teríamos uma superposição das posições da borboleta que se assemelha a esta figura aqui. E agora, interligando essas linhas, nós temos, ou interligando essas posições, nós temos a trajetória desse objeto. No caso, nós estamos sempre pensando em pontos materiais. Aqui ilustramos com um objeto que estaria muito mais próximo de um corpo rígido, né, do que um ponto material. Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui permanece. Então, a trajetória é definida como o lugar geométrico dos pontos do espaço percorridos pelo ponto material à medida em que o tempo passa. Ou seja, se o ponto material passou por esse ponto, 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 e assim por diante, a trajetória é o lugar geométrico
dos pontos do espaço percorridos pelo objeto. Então, interligando todos esses pontos, nós vamos obter uma curva. E essa curva é a trajetória da partícula. É claro que, se eu conhecer x como função do tempo, y como função do tempo e z como função do tempo, nós vamos, em princípio, ter condições de eliminar o tempo de uma delas e substituir nas outras duas. E essa é uma forma, do ponto de vista matemático, né, de determinar a trajetória de uma partícula. Isso a gente vai ver depois, num momento mais oportuno. Mas o fato é que, se eu tenho a posição caracterizada pelas coordenadas do ponto material, basta eu variar o tempo, que agora pode ser pensado como sendo um parâmetro, e variando o tempo, nós vamos obter as diferentes posições do objeto no espaço. Grosso modo, podemos dizer que a trajetória é uma curva. Eu sempre vou poder descrever a trajetória por meio de uma curva. E essa curva, formalmente, eu posso determinar a partir da dependência das coordenadas com o tempo. Muito bem. Tendo introduzido o conceito de coordenadas, que é um conceito importante na cinemática, movimento e repouso e trajetória, vamos agora falar de dois conceitos fundamentais, essenciais na mecânica, que são os conceitos de velocidade e de aceleração. Esses conceitos são os conceitos mais importantes, na verdade, na cinemática. Agora, é importante entender que esses conceitos pressupõem que você tenha feito a escolha do conjunto de coordenadas. Isso porque tanto a velocidade quanto a aceleração dependem do conjunto de coordenadas que foi escolhido. Hoje, nós vamos, para efeito de simplificação, nós vamos considerar a cinemática escalar. O que significa a cinemática escalar? Nós vamos estudar o movimento de uma partícula ao longo de uma curva bem definida. Na realidade, uma curva bem definida poderia ser pensado, sim, como o movimento dos automóveis ao longo de uma rodovia. Esse é o exemplo mais simples que a gente consegue imaginar. O leito da rodovia pode ser pensado, sim, como a curva. É como se a trajetória ficasse definida previamente. Os automóveis só podem se deslocar ao longo do leito da rodovia. Se ele sair do leito da rodovia, é desastre na certa. Muito bem. Então, nesse caso, vamos pensar no movimento ao longo de uma curva. Pode ser uma curva qualquer. Pode ser uma curva qualquer. Aqui eu ilustrei com o leito da rodovia. Mas podemos, sim, pensar no movimento de um ponto material ao longo de uma curva bem definida. De forma que o movimento fica restrito à curva. Muito bem. Nesse caso, nós adotamos como referencial a curva. A curva agora é o nosso referencial. É o nosso referencial. E como é que nós podemos especificar a posição de uma partícula ao longo de uma curva? Ora, nós vamos recorrer à
aquela definição de um referencial. Se eu tenho uma curva, eu posso introduzir um referencial. O que nós devemos fazer? Primeiro, é introduzir um ponto como sendo um ponto de origem. Esse ponto de origem fica ao longo da curva. Então, esse é o ponto de origem ao longo da curva. Em seguida, nós devemos orientar a curva. Eu já havia feito isso antes, mas repito. Orientar significa especificar em que direção as coordenadas, no caso, a coordenada tem o nome de coordenada espaço, nós estamos falando aqui da coordenada espaço. Então, a coordenada espaço que nós vamos representar com a letra S, essa coordenada é tal que, em primeiro lugar, se eu orientar nessa direção, os valores da coordenada espaço serão todos eles positivos, sempre que a posição da partícula ou a coordenada a ela associada estiver à direita desse ponto. E os que estiverem agora abaixo desse ponto tem a coordenada especificada por meio de valores que são negativos. Em resumo, se eu medir a distância D, deste ponto até a origem, então S é igual a D, se estiver à direita da origem, ou nesse sentido da origem. E S é igual a menos, digamos, D', sendo D' associado a um ponto aqui, né? S é igual a menos D' se estiver à esquerda da origem, ou no caso aqui, abaixo da origem. Então, eu meço a distância desse ponto até a origem e, se estiver abaixo, a coordenada S, que é a coordenada espaço, é igual a menos D', onde D' é a distância do ponto considerado até a origem do meu sistema de referência, que está sobre a curva. Muito bem. Então, essa é a convenção que nós adotamos para essa coordenada espaço. Muito bem, então temos aqui um exemplo, e eu tenho uma rodovia, né? E nesse instante de tempo, aqui, eu tenho um carro que está passando exatamente nesse ponto que nós escolhemos como origem do meu referencial, do meu sistema de referência, que no caso eu adoto como sendo a curva. Nesse caso aqui, nesse instante de tempo, a coordenada S do automóvel é igual a 0. No entanto, à medida em que o automóvel se movimenta e chegar, por exemplo, a um ponto como esse aqui, então a coordenada do automóvel, a coordenada S, é igual a D, onde D é a distância desse ponto até a origem. É mais D, porque, vejam bem, está à direita da origem, de acordo com essa orientação que eu escolhi. Se estiver numa outra posição, S' seria a coordenada do objeto que se move, onde S' é igual, nesse caso, a D', a nova distância do automóvel até a origem. Veja bem que isso é bastante semelhante ao caso dos marcos de quilômetros numa rodovia. Quando você está numa rodovia paulista e a rodovia indicar 250 quilômetros, isso aí significa
que você está a 250 quilômetros da origem do referencial, que no caso das rodovias paulistas fica, o marco zero é na Praça da Sé. Portanto, numa rodovia paulista, quando você tem 250 quilômetros indicado numa placa ao longo da rodovia, aquilo se refere à distância até a Praça da Sé, em São Paulo. E no caso de todas as rodovias paulistas, se adotou essa convenção. A origem é a Praça da Sé. Então, o que é importante entender é que quando existe movimento, a coordenada espaço é função do tempo. E é isso que é essencial. Como o movimento se dá ao longo de uma curva, basta que eu especifique essa coordenada para cada instante de tempo. Para que se entenda a notação que vem a seguir, nós vamos sempre considerar 2 ou 3 instantes de tempo. Então, digamos que no instante de tempo t igual a t1, a coordenada associada ao ponto material que se move, essa coordenada nós vamos representar por S1. Entendido que S1 é igual ao espaço no instante de tempo T1. No instante de tempo T igual a T2, a coordenada espaço, estamos admitindo que ela tenha se alterado. E ela agora assume o valor S2, onde S2 é a coordenada espaço no instante de tempo T2. E se eu tiver um terceiro instante de tempo, T3, então S3 iria designar a coordenada espaço no instante de tempo T3. Para cada instante de tempo, a coordenada espaço assume um valor diferente, porquanto existe um movimento. Claro que se não houver movimento, essa coordenada espaço permanece com o mesmo valor sempre. É constante. É constante. O móvel não está em movimento. Se ele está em movimento, a coordenada espaço depende do tempo. E é claro que nós vamos também trabalhar aqui com o conceito, né, de diferença de espaço e diferença de tempo. Nós vamos definir o espaço percorrido entre 2 instantes de tempo, T1 e T2, sendo que T2 é maior do que T1, nós definimos, isso aqui é por definição, ΔS é igual a S2 menos S1. E também definimos, né, essa grandeza física é o espaço percorrido. Isso é muito importante nas considerações a seguir. Esse é o espaço percorrido. Muito bem. E também nós introduzimos a diferença de intervalos de tempo. Ou melhor, nós introduzimos a diferença de tempos, isso me determina um intervalo de tempo, ΔT, definido como, isso é por definição, de agora em diante, T2 menos T1. Muito bem. É bom estarmos atentos a esses 2 conceitos, né? O espaço percorrido entre 2 intervalos de tempo, né, e o intervalo de tempo. Espaço percorrido entre 2 instantes de tempo, melhor dizendo. Então, é o espaço percorrido num intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é a diferença entre T2 e T1. Por exemplo, o espaço percorrido no instante T1 igual a 1 hora depois
que você saiu de São Paulo e o espaço de tempo depois de 2 horas, depois que você saiu de São Paulo. Então, isso introduz esses 2 conceitos que serão importantes a seguir. É claro que se não houver uma diferença de espaços, né? Se não houver um espaço percorrido, se isso for igual a 0, significa que o móvel eventualmente está em repouso. Muito bem. Então, é assim que nós abordamos o movimento quando o movimento se dá ao longo de uma curva. Estamos aqui sempre pensando numa curva como sendo o leito de uma rodovia. Então, vamos olhar aqui a rodovia dos imigrantes, né? Nós podemos, do ponto de vista formal, adotar a coordenada espaço. A origem das coordenadas está em algum ponto lá na frente, que é a Praça da Sé, né? E se você indicar o espaço igual a 50 quilômetros aqui em algum trecho da serra, isso significa que nós estamos, ou o passageiro está, a 50 quilômetros de distância da Praça da Sé. E à medida que ele se deslocar pelo leito da rodovia, os espaços vão aumentando nesse caso. É o contrário do caso da pista de subida. No caso da pista de subida, quando ele se movimenta, os espaços vão decrescendo. Portanto, nesse caso em que ele desce, o ΔS é sempre positivo. No caso em que ele sobe, ΔS é sempre menor do que 0. O fato é que, na descrição do movimento, a cada instante de tempo, nós temos um espaço associado a esse tempo. A cada instante de tempo, temos um espaço ou uma coordenada espaço. Esse nome não é muito bom porque ele gera uma certa confusão com o conceito mais abrangente de espaço. Muito bem. Velocidade. Esse é, então, o conceito cinemático com o qual nós gostaríamos de trabalhar agora. É claro que nós vamos, nessa aula, introduzir tão somente o conceito de velocidade escalar. Numa próxima aula, vamos introduzir o conceito de velocidade, mas agora levando em conta a natureza vetorial da velocidade. Então, nessa aula, para simplificar e para que possamos entender os conceitos, nós vamos trabalhar apenas com a cinemática escalar. Muito bem. Essa é uma figura que ilustra a ideia de velocidade, ou seja, a posição dos objetos estão mudando com o tempo a uma certa taxa. É isso que é velocidade. É isso que é velocidade. Para a gente introduzir os conceitos, então vamos um pouco mais em frente, mas o fato é que nós precisamos sempre levar em conta o relógio. Ou seja, o espaço depende do tempo. Para cada instante de tempo, o espaço é diferente. A coordenada espaço é diferente. A coordenada espaço é diferente. A posição do objeto é diferente. Então, a ideia é bastante simples. Digamos que, num instante de tempo, eu tenho aqui um cronômetro comigo, ou um relógio, num determinado instante de tempo, que eu estou denominando T1, o espaço do automóvel, ou do objeto que se move, o espaço é S1. Então, S1, como eu indiquei antes, é igual a S de T1.
E no instante de tempo T2, a coordenada espaço, eu estou usando aqui, até abusando, é um abuso de linguagem, né? Chamar a coordenada espaço de espaço. Mas, de qualquer maneira, para simplificar, estou chamando de espaço. No instante de tempo T2, a coordenada espaço é S2. Então, S2 é igual a S de T2, como eu havia indicado antes. Houve um intervalo de tempo entre esses dois instantes. E esse intervalo de tempo é T2 menos T1. E o espaço percorrido é ΔS. Quem é ΔS? É a diferença entre esse espaço, que é S2, e esse espaço. Vejam bem, essa diferença é exatamente o que nós estamos chamando de espaço percorrido ΔS. ΔS, que é essa distância. E essa distância, às vezes, precedida de um sinal menos. Eu disse que, em alguns casos, ΔS é positivo, em outros casos, ΔS é negativo. Muito bem, então eu tenho aqui a definição de ΔS, espaço percorrido. E tenho, naquele intervalo de tempo, um ΔT, que é dado por T2 menos T1. A primeira definição é a de velocidade média. Essa é muito simples. Você define a velocidade média como sendo igual a ΔS, isso é por definição, ΔS dividido por ΔT. Essa é a definição mais simples e até simplória, né, de velocidade. O que é velocidade? É igual à taxa de variação da coordenada espaço num determinado intervalo de tempo. Então, você pega o espaço percorrido e divide pelo intervalo de tempo despendido para percorrer aquele espaço, agora entendido como diferenças de coordenadas da coordenada espaço. Muito bem, então a velocidade média ela é definida de uma forma bastante simples. Em outras palavras, se eu saio da Praça da Sé e vou até o Rio, despendendo um tempo de 4 horas, se pergunta qual é a velocidade média. Ora, é muito simples. Tendo em vista que a distância de São Paulo até o Rio é de 400 quilômetros, pelo menos nesse percurso do qual estou falando, você divide aqui por 4 horas e você tem, portanto, 100 quilômetros por hora. Deve ter, em algum momento, excedido o limite de velocidade, eventualmente, mais quilômetros por hora. Então, é assim que se calcula velocidades médias. Você considera o espaço percorrido e divide pelo intervalo de tempo necessário para percorrer essa distância. Esse é um conceito bem simples. Não diz quantas vezes o indivíduo parou na estrada para pagar o pedágio, porque ele, durante algum tempo, ele esteve parado, mas em outros trechos, ele deve ter desenvolvido uma velocidade maior, claro, para dar essa velocidade média. O fato é que esse é o conceito de velocidade média, como um quociente entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. No entanto, se você olha para o velocímetro do seu automóvel, ele está indicando uma velocidade. Essa velocidade é a velocidade instantânea. E é essa que interessa do ponto de vista da física. Porque essa é a velocidade que, de fato, conta. Num determinado instante de tempo, qual é a sua velocidade quando você se desloca?
Essa velocidade é a velocidade instantânea. Como é que se determina a velocidade instantânea? Bom, aqui nós temos que recorrer a um artifício matemático. A ideia é relativamente simples, né? Que é fazer o seguinte: se eu quero determiná-la num determinado instante de tempo, a velocidade num determinado instante de tempo, o que eu tenho que fazer? É pegar aquele intervalo de tempo entre T2 e T1 cada vez menor, ou seja, fazer T2 tendendo para T1. De forma que quando eu diminuo esse intervalo de tempo, eu estou agora calculando a velocidade média para intervalos de tempo cada vez menores. E essa é a ideia de limite. Ou seja, eu vou definir a velocidade instantânea. Nesse caso, é claro que nós estamos falando da velocidade escalar, né? Da velocidade escalar. Depois nós vamos falar da velocidade vetorial, mas no momento estamos considerando o movimento ao longo de uma curva. E aqui, nesse caso, o que é relevante é a coordenada espaço. Muito bem? Então, eu faço o seguinte, isso é uma forma curiosa, mas muito importante na física, que é considerar a situação limite, no qual eu tomo o limite em que o intervalo de tempo se torna cada vez menor. Ou seja, no caso em que o intervalo de tempo tende a zero, dessa relação ΔS dividido por ΔT. Com isso, eu estou me assegurando de que eu estou me aproximando o máximo possível o tempo T2 de T1. Eu estou fazendo com esse limite de ΔT tendendo a zero, T2 cada vez mais próximo de T1. É o mais próximo que eu puder pensar. É nesse sentido é que eu tomo um intervalo de tempo tendendo a zero, bem próximo de zero. Essa operação aqui, que parece muitas vezes complexa, mas ela não é, né? Especialmente em casos simples, né? Essa operação aqui é conhecida como a derivada da função S de t. E nós, então, representamos assim, f é igual a limite, repetindo, limite, quando ΔT, esse intervalo de tempo, tende a zero, de ΔS dividido por ΔT. E isto é igual, ou define uma operação conhecida como derivada da função S de t com respeito ao tempo. Com respeito ao tempo. Então, em resumo, no caso da velocidade escalar instantânea, a velocidade é definida como sendo a taxa de variação instantânea da coordenada espaço. Nós vamos fazer alguns exercícios relativamente simples de derivadas. Mas, de qualquer maneira, o conceito aqui está dado. Eu começo com a velocidade média e agora defino uma operação conhecida como limite, no qual eu tomo o limite do intervalo de tempo tendendo a zero. É curioso que, na realidade, nesse limite, tanto ΔS quanto ΔT tendem a zero. Mas o resultado disso acaba sendo um valor diferente de zero quando feito adequadamente. Muito bem, isso então introduz o conceito de velocidade instantânea. Velocidade instantânea é a taxa de variação da coordenada espaço por unidade de tempo. Então, é a taxa de variação instantânea
da coordenada espaço. Isso é a velocidade. A velocidade escalar. Muito bem. Então, se eu considerar um movimento uniforme, eu escrevo que S de t é igual a V0 vezes t, mais uma constante, que eu vou chamar aqui S0, onde S0, como se vê, é o espaço quando t é igual a zero. Se eu fizer t igual a zero, isso aqui é igual a zero, então S0 é o espaço quando t é igual a zero. Ora, como é que eu agora calculo a velocidade? Esse é um caso relativamente simples, né? Eu vou considerar um instante de tempo t2, né, como sendo igual a um instante de tempo t1, né, mais um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT. Então, S de t2 é um exemplo trivial, mas que vale a pena ser feito, né? S de t2 é igual a V0 vezes t2, que é igual a V0 vezes T1 mais ΔT, mais S0 aqui, esqueci o S0, né? Bom, deixa eu apagar, que vai ficar melhor. Muito bem. Então, S de T2 é igual a V0 de T2 mais S0, que é igual a V0 vezes T1 mais ΔT mais S0. Então, isso é S de T2. E S de T1 é igual a V0 T1 mais S0. A diferença entre os dois, ΔS, como se pode ver aqui, a continha é bem simples, é V0 T1 mais V0 ΔT menos V0 T1, né? Menos V0 T1. Então, essa diferença é igual a V0 vezes ΔT. Então, ΔS é igual, nesse caso, V0 vezes ΔT. Ora, se eu dividir por ΔT, então eu tenho que a velocidade média, ΔS dividido por ΔT, é igual a V0. Ora, tomando o limite, e aqui não faz diferença tomar o limite, porque é um caso simples de movimento uniforme, mas se eu tomar o limite, eu vou ver que o limite de ΔS dividido por ΔT, quando eu faço ΔT tendendo a zero, é igual a V0. E, portanto, V0, no caso desse movimento, ele desempenha o papel tanto de velocidade instantânea, porque V0 é velocidade instantânea, mas, por acaso, e isso é uma característica desse movimento, V0 é também a velocidade média. Vamos considerar agora um exemplo menos simples. Seja o caso em que o espaço varia de tal forma que eu escreva espaço igual a vezes t ao quadrado mais bt mais c. Bom, agora é uma questão, né, tão somente de calcular S de T2, que é igual a vezes t mais ΔT ao quadrado, mais b vezes ΔT. Isto aqui é T1, mais b vezes ΔT mais T1 mais c. E S de T1 é igual a vezes T1 ao quadrado mais b T1 mais c. E se eu fizer a diferença,
entre os dois, ΔS, eu vou encontrar que ΔS é igual a A vezes ΔT ao quadrado, mais 2 vezes A vezes T vezes ΔT. Ou seja, a expressão de ΔS é relativamente simples nesse caso. Eu tenho aqui T1, né, e aqui ΔT. Ora, se eu dividir por ΔT, eu vou obter que a velocidade média é igual a vezes ΔT mais 2 vezes A vezes T1 vezes ΔT dividido por ΔT igual a 1 vezes 1. Ora, e essa aqui então é a expressão para a velocidade média, o que vale sempre. E se eu considerar agora um limite quando ΔT tende a zero, eu vou encontrar aqui, na verdade, eu tenho mais B vezes ΔT. Então, dividindo agora e tomando o limite, ΔS sobre ΔT é igual. Esse ΔT tende a zero, eu vou obter, então, 2 vezes A vezes T1, que é basicamente o tempo T, mais B. Portanto, vejam que se o espaço varia com o tempo desta forma, a velocidade pode ser escrita como 2 vezes A vezes T mais B. Então, a velocidade instantânea depende do tempo, no caso em que os espaços variam desta forma, desta maneira. Eu obtive, portanto, a velocidade instantânea e ela é diferente da velocidade média. Muito bem. Vamos agora para o conceito de aceleração. Existe a aceleração se a velocidade do objeto muda com o tempo. Basta isso. Se a velocidade variar com o tempo, o objeto está acelerado. De outra forma, ele não está acelerado. Aqui, de novo, é importante olhar para o velocímetro. Para cada instante de tempo, a velocidade do móvel é diferente. Então, se num instante de tempo T1, o objeto ou o móvel tem velocidade V1, onde V1 é igual a V de T1, admitindo que a velocidade varia com o tempo. E, num instante de tempo V2, o móvel tem uma velocidade V2 no instante de tempo T2. Então, V1 é velocidade no instante de tempo T1 e V2 é velocidade do móvel no instante de tempo T2. Como registra aqui? No instante de tempo T1, o móvel tem uma velocidade, no instante de tempo T2, ele tem uma outra velocidade. Ora, se a velocidade muda, eu posso agora introduzir o conceito de aceleração escalar. Mas aceleração escalar média num primeiro momento. E eu defino a aceleração escalar média como sendo igual ao quociente entre a taxa de variação da velocidade naquele intervalo de tempo dividido pelo intervalo de tempo. Então, a aceleração média é igual ao quociente entre a taxa de variação média da velocidade. Ou seja, a aceleração média é igual ao quociente da variação da velocidade escalar. Essa aceleração aqui é a aceleração escalar, né? A aceleração escalar média. A aceleração escalar média é igual ao quociente entre a variação da velocidade naquele intervalo dividido pelo intervalo. Essa é a definição
de aceleração. Se um objeto, num determinado minuto, digamos, a 5 horas e 5 minutos, ele tem uma velocidade de 15 km por hora, e depois, 5 horas e 10 minutos, ele tem uma velocidade de 25 km por hora, então a aceleração média é igual a essa diferença de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Muito bem. O conceito, então, importante do ponto de vista da aceleração é a aceleração escalar instantânea. Nós vamos definir a aceleração escalar, ou seja, considerando a coordenada espaço, eu considerei a taxa de variação da coordenada espaço, isso define a velocidade. Estou imaginando que a velocidade dependa do tempo, e eu agora vou definir a aceleração escalar instantânea. Ora, o que eu faço? Eu defino a aceleração por meio de um processo limite. Ou seja, a aceleração é, por definição, o limite em que eu considero um intervalo de tempo tendendo a zero. Ou seja, eu considero intervalos de tempo cada vez menores. Tomo o limite em que ΔT tende a zero do quociente ΔV sobre ΔT. Isso define formalmente uma operação que a gente define em relação à velocidade como função do tempo, conhecida como derivada. Esse limite de ΔT tendendo a zero desse quociente é o que define a derivada. Então, formalmente, a aceleração é definida como sendo igual à derivada da velocidade com respeito ao tempo. Porque aqui nós estamos admitindo que a velocidade varia com o tempo. Então, de uma forma um pouco melhor, nós escrevemos que a aceleração depende do tempo, de tal forma que ela é dada como a derivada da velocidade, que é função também do tempo, com respeito ao tempo. Então, veja, a aceleração nada mais é do que uma taxa de variação. Lembre-se que nós definimos uma taxa de variação média anteriormente, mas agora nós estamos considerando uma taxa de variação instantânea num determinado instante de tempo. Instantânea. Então, nós definimos por meio desse processo aqui a taxa de variação instantânea. Ou seja, o que nós devemos fazer é considerarmos ΔV como sendo igual a V de t mais ΔT menos V de t. E ΔT é igual a T2 menos T1, por definição. Logo, o que nós devemos considerar é a aceleração definida como o limite no qual o intervalo de tempo ΔT tende a zero desse quociente V de t mais ΔT menos V de t dividido por ΔT. É curioso porque, de fato, quando ΔT tende a zero, o numerador
tende a zero. O denominador também tende a zero. No entanto, o quociente, no limite em que ΔT tende a zero, assume um valor que é diferente de A, que é diferente de zero, que é exatamente a aceleração. Então, assim é, do ponto de vista estritamente formal, a definição de aceleração e que nós representamos esse limite como sendo igual à derivada da velocidade com respeito ao tempo. Então, veja que é muito importante o cálculo diferencial do ponto de vista da cinemática.